Vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho. Hoje, o 11º capítulo. Amai ao próximo como a si mesmo. Até agora, no Evangelho, nós vimos 10 capítulos. 10 em que os Espíritos nos ensinam como nos comportar e como nos relacionar com eles. Como nos comportar em relação a nós mesmos. Foram 10 capítulos. Então, eles falam de orgulho e humildade, de jugo leve, do Consolador prometido, falam de paciência, falam bem-aventurados os mansos e pacíficos, falam de resiliência, de indulgência, falam da cólera, tudo referente a nós. E agora a gente passa uma parte do Evangelho que ele passa a dizer como nós devemos nos portar com relação ao outro. E aí que a porca torce o rabo. Aí que a coisa fica um pouco mais complicada. Mas tudo tem uma orientação espiritual. Então, hoje a Carolzinha vai fazer o favor de ler o primeiro parágrafo, né, do capítulo 11, que é o maior mandamento. Então, vamos fechando nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Cristo, ao mesmo tempo que nós dizemos a Ele: Irmão Jesus, é em Teu nome que nós nos reunimos para os nossos estudos semanais do Evangelho, com o intuito de aprimorar os nossos conhecimentos nessa jornada evolutiva. Agradecemos a todos os amigos do plano espiritual que aqui comparecem, aos nossos mentores, aos espíritos de luz. E para iniciarmos os nossos estudos, vamos iniciar o coração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, passo o leme para a dona Carol. Então, vamos lá para o capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores, e tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhes retribuir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, a sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tinha para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Então, o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e lhe remiu a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros, lhe devia 100 dinheiros. Tomou-o pela garganta, quase sufocando-o, e dizendo-lhe: Restituí-me o que me deves.
E seu companheiro, lançando-se aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Tenha um pouco de paciência, e eu restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo, e se indo fê-lo colocar na prisão, para nela o ter até que lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar a seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo ouvir, disse-lhe: Mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devíeis. Por que me pedistes isso? Não seria preciso, pois, que tivesseis piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tiverem cometido. Amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida que se deve fazer para os outros o que deseja para si. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Obrigado, Carol. Alguém quer comentar essa passagem? Por vez, gente, senão eu não consigo prestar atenção. Muito bom. Então, como todo mundo quer comentar, quem vai comentar sou eu. Eu sempre tive uma interpretação muito pessoal dessa frase de Jesus, porque eu acho que ele é muito incisivo e muito personalista quando ele fala isso. O meu evangelho está um pouquinho diferente da Carol, mas quer dizer a mesma coisa. Quando ele diz assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. E o segundo mandamento é este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Por que ele foi tão incisivo no teu? Por que personalizar tanto? Por que não falar amar a Deus sobre todas as coisas? Com todo entendimento? Por que tanta incisão? Isso me trazia uma reflexão diferente da maioria que eu já vi, da maioria que via isso, né? que relatava isso. Quando eu comecei a estudar apometria, tem uma técnica que se chama pneumiatria. Pneumia é fonte de vida, alma. A pneumiatria consiste em guiar aquele espírito perdido, depravado, doente, na busca da chama crística dentro de si próprio. É a cura do espírito pelo próprio espírito. A pneumiatria só veio ratificar aquilo que eu já pensava sobre essa frase. Porque na pneumiatria, o dirigente direciona o espírito na busca da chama divina do próprio espírito. Então, é a busca do espírito em si próprio. E aí eu penso assim, quando Deus fala amar a teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu conhecimento,
significa o Deus individual, não um Deus genérico, não um Deus universal. Ele está mandando a gente amar ao nosso próprio Deus, a nossa chama, ao nosso pedaço, ao Deus que nós somos. Nós não somos co-criadores, somos deuses. Jesus não falou? Vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Então, quando Jesus fala amai o teu Deus, ama o que está dentro de você acima de tudo. E ama o outro como a si próprio. Como você ama aquilo que está dentro de você acima de tudo. Mas amar você, o que está dentro de você, esse Deus interno acima de tudo, significa você tem que estar acima de tudo. A prioridade da preocupação e da observação sua é você. Ama o outro tanto quanto a si mesmo. Mas entre ele e você, a prioridade é você. Isso me levou a uma conclusão quando eu fui estudar as religiões da Índia. E esse meu pensamento do teu Deus, do meu Deus, do nosso Deus, cada um com teu Deus, é a pura tradução do Namastê. A divindade em mim saúda a divindade em você. Viram como a coisa vai se encaixando quando a gente estuda? Quando vai pondo pedacinho, pedacinho no quebra-cabeça? Então, Jesus não está falando daquele Deus onipotente, onipresente, onisciente que deve estar lá no espaço sideral, no céu, onde vocês quiserem. Ele está falando do teu Deus, teu, é seu, está aí, está dentro de você. É esse cara que você tem que amar acima de todas as coisas. E teu Deus é o teu conhecimento. O teu Deus é o teu caminho. O teu Deus é a tua jornada. O teu Deus é como você vê o outro. O teu Deus é como você cuida de você. Esse cara você tem que amar. E aí ama o outro, como a si mesmo. Ô, Fernando, Sim. esse Deus que está dentro de nós, né, que se manifesta através da chama trina, esse Deus que se manifesta em nós através das nossas ações, né, do nosso amor, da nossa dedicação, do nosso trabalho, de fazer o bem, né? Engraçado, a gente às vezes até sabe que esse Deus é esse Deus interno que está entre nós, que está dentro de nós, mas a gente não tem essa consciência como você colocou aí agora, né? Pensa que é Foi. aquele Deus que está lá em cima, distante, né? Eu percebo que os testemunhos de Jeová dizem assim, ele chama Deus de... Oh, meu Deus, Jeová. Jeová, Jeová, né? Testemunha de Jeová. E parece que o Jeová para eles está lá em cima, está longe, parece que não é você, né? E esse Deus está dentro de nós, Tá dentro. é a sua energia, é a sua luz crística que vai se Ele, manifestando através de seus atos, de suas ações, do amor, da doação, da compreensão, do perdão, né? De aceitar o outro como ele é. E aí vai refletindo no outro. Tudo que você faz de bom, que você planta, que você colhe, é o exemplo, né? É a renúncia, é a sabedoria, a indulgência. São tantas coisas que vai fazendo com que a gente vá se manifestando cada vez mais e essa luz vai aumentando e você vai verberar no outro.
É a energia vital, né, Darcy? É o Tim, é energia vital, É isso, né? é isso. E A sem gente, essa energia vital, a gente morre, a gente sabe que ela vai, né? Ah, um dia ela vai, a energia vital vai embora, mas essa energia está lá no outro plano, o espírito vai continuar lá, vivo. nós somos a energia vital. É, nós somos. É isso mesmo. Esse mesmo pensamento, esse mesmo modo de agir, esse mesmo modo de interpretar as coisas, de encarar as coisas, vai acompanhar essa energia vital. Nós não vamos nos perder no tempo, tudo que a gente aprendeu vai ficar. Não. Isso está tudo nessa energia. Quando ela for embora, ela vai levar tudo com ela. Então, a Rosa vai ser a Rosa, a Alice vai ser a Alice, a Sandra vai ser a Sandra, a Adriana vai ser a Adriana. Mesmo em outra dimensão. Mas com tudo que você viveu aqui, vai estar tudo registrado. Você só não vai ter mais ter corpo físico. Porque a fase de se manifestar por um veículo humano passou. Pode ter outra? Pode. Podemos voltar aí? Pode. Mas está passando. E aí eu entendi que essa forma de interpretar o teu incisivo de Jesus, para mim, estava certo dessa forma. Ele não fala de um Deus para todo mundo. Ele fala de um Deus para cada um. Doido, né? E aí ele fala também da fazer ao outro aquilo que você quer que faça a você. Óbvio, se eu me amo, eu vou fazer ao outro, porque eu também amo o outro como a mim mesmo, aquilo que faça que eu gostaria que fizessem para mim, não é? Se eu me amo, se eu amo o outro como eu me amo, opa, então eu quero que você tenha aquilo que eu tenho, eu quero fazer por você aquilo que eu faço por mim. Em compensação, não vou fazer para você aquilo que eu não quero que faça para mim. Né? É simples assim. Parece, mas não é tão simples. E a gente, às vezes, a gente fica assim, meio distante do plano espiritual. E hoje eu tive uma experiência, hoje eu estava falando com a Carol num tratamento antes do Evangelho aqui. Hoje eu fiz uma entrevista virtual com uma enfermeira de um plano que eu estou trocando de plano de saúde. E essa mulher pediu para eu andar pela sala, tal, para ver se eu não tinha, se eu não mancava, se eu tinha todas as pernas, sei lá, o que ela queria. Enfim, todas não, duas só, né? E aí, ela começou a fazer perguntas de doenças, de tumor, de estômago, de cabeça, de... E eu só, não, 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 não. Acho que ela fez umas 120 perguntas. E eu só respondi não. Quando ela terminou, que eu passei o celular para minha esposa fazer, porque sou eu e minha esposa, eu fiquei pensando, cara, quanta coisa eu podia ter tido ou ter e não tenho. Quantas doenças existem e eu estou passando imune por todas elas há 60 anos. É porque eu me cuidei? É porque eu fiz ginástica a vida inteira? Nada. É porque me protegeram. Gente, eu nunca restringi a alimentação. Ao contrário, eu era lutador. Eu comia que nem uma vaca. Porque eu precisava queimar energia na luta. Eu precisava ter muito carboidrato, muita proteína para adquirir muita massa muscular para lutar. Eu nunca me regrei e eu nunca fiquei doente. Ah, mas eu fiquei doente. Mas se você olhar por outro lado da sua vida, alguma coisa pode acontecer que não acontece. Vários prismas a gente tem para ver as coisas. Então é esse Deus aqui que fala: não, peraí, aqui não. Aqui ele vai levar uma missão, ela tem uma outra missão, ele vai fazer tal coisa. Então, pelo menos saúde nós vamos preservar, para que ele consiga, né? Se ele quiser, tiver boa vontade, que ele consiga completar essa missão.
Mas eu fiquei assustado de tanta doença que a mulher falou, algumas que eu nunca tinha ouvido falar, e eu nunca tive. Eu nunca tive um- um- como é que é? Gastrite. Eu nunca tive uma gastrite. Eu nunca tive um problema na coluna. Como é que explica isso? Não sei. Então, gente, é mais ou menos isso. E aí, aquela coisa, né, do que a questão do não adianta você trazer o presente aqui para mim, agraciamento aqui para mim, e não perdoar seu irmão, né, do altar. A oferenda levada ao altar sem perdoar o irmão. O cara foi perdoado da dívida, saiu, foi cobrar o outro. Pô, meu, como é que é isso? Dois pesos, duas medidas? Se o cara te perdoou lá, perdoa o outro. Não é? Então a gente pede para nós, mas não faz para os outros. Então eu peço, perdoa, pai. Eu errei o caminho, mas não vou ensinar o outro o caminho certo. Ou se ele estiver no caminho errado, eu não vou alertá-lo. Não está certo, isso não é coerente isso. Se eu estou pedindo perdão porque eu errei, eu vou auxiliar o outro para fazer o outro que eu quero que faça por mim a não errar, para ele não ter que pedir perdão, para ele não perder o tempo dele no caminho errado. Certo, moças e moços? Querem mais um, Carol? Ó, a gente pode ir para dúvidas, se alguém tiver dúvida, né? Se alguém quiser fazer pergunta, que geralmente vocês estão tão quietinhos aí, ninguém está É, perguntando nada. Ou a gente pode ler o próximo tópico. Deixar acho vocês escolherem o que vocês querem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Querem ler então o próximo tópico? Então, que bora para o próximo tópico. é curtinho isso também. Pode É ir. bem pequenininho. Então, vamos lá. Dai a César o que é de César. Então, os fariseus, tendo retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem desconsiderar a quem quer que seja. Por que não considerais a pessoa nos homens? Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isso. É nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se de sua resposta e, deixando-o, retiraram-se. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles, uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou não pagá-lo o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituírem a cada um o que lhe era devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual, e deduzida de uma circunstância particular.
Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda violação dos seus interesses. Prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Entende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. Eles queriam testar Jesus de toda forma. Pois é, eles queriam citar o exército romano contra Jesus, né? Uhum. É ver que a maldade é mais antiga que Jesus, mais antiga que o homem. Desde que o mundo é mundo, Sim, né? até E antes hoje, disso. né? Hoje, né? Trazendo o evangelho aqui para o contexto atual, né? Quantas pessoas estão assim cutucando as outras, testando, instigando, né? Para excitar a violência, o ódio, né? A raiva, a ganância, o poder, que tudo isso leva ao quê? À morte, né? Do outro, né? E por aí vai, né? A gente vê tantas coisas, né? E não há o respeito da individualidade do outro, né? A minha liberdade começa como termina do meu irmão, né? A Exatamente. violação do direito da individualidade do outro, né? De tudo, É isso né? mesmo. É bem isso mesmo. Eu acho que é autoexplicativo esse. O que Jesus quer dizer assim, é porque eles fazem essa pergunta, né? É lícito que eu pague o tributo? Que Jesus responde num polir de palavras foi Deus que criou o tributo? Não, foi César. Então você paga para César o que é de César e a Deus você dá o que é de Deus. Deus não quer tributo. Deus não usa dinheiro. Né? Mas o que é de César deve ser pago. O que ele vai fazer com esse tributo? Se esse tributo é mais do que você pode pagar ou menos, não é problema de Deus. A Deus você dá amor. A César você dá o dinheiro. É basicamente isso, gente. Não tem. Cada um, a gente dá aquilo que é propriedade de cada um. Cada um recebe conforme o seu merecimento, conforme o seu conhecimento, conforme a sua evolução. E assim também é na nossa relação. A gente dá a cada um aquilo que lhe compete receber. Certo? Acho que esse é meio autoexplicativo, né? Não precisa aprofundar muito. Então, eu vou encerrar. Se vocês quiserem depois. Alguém tem dúvida sobre o que foi lido no Evangelho, algum comentário? Eu gostaria que vocês comentassem também para eu ver o que vocês estão entendendo, o que vocês estão assimilando, né, para talvez direcionar melhor minha explicação. É, eu, quando estava É, fazendo. Ah, oi, diga, Suzana. Desculpa. tá dando para me ouvir? Sim, Não, eu estava pensando nessa coisa de César e de Deus. É, como é que um César pode se transformar? É como se fosse assim: o que se dá a César é tão pouco, é só dinheiro, né? Mas eu acho, tem um livro agora que está falando como é horrível a vida dos ricos.
Eu estava até procurando se eu encontrar, eu sei que na Amazon tem. Eu vou mandar a capa aí para alguém que se interessar. É uma pessoa que está pesquisando, que se infiltrou no meio das pessoas poderosas e endinheiradas e faz uns comentários diferentes. Ele viu de uma outra maneira, né? Então eu fico pensando assim, um rico que quer ser bonzinho, lembrando daquela coisa que Jesus fala que nenhum rico que vai chegar, só um camelo, é mais fácil o camelo passar pelo furo da agulha do que um rico chegar no reino dos céus, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é uma contradição. E fico pensando, por exemplo, aquela família Moreira Salles, né? Que agora tem um cineasta e que o cara fez um trabalho super bonito sobre o Brasil, o Itaú Cultural, assim, eles tentam fazer coisas que não sejam só dinheiro, né? Que seja cultura, beleza e tal. Mas eu acho que não convence muito. A gente, quando tem uma pessoa muito rica, a gente desconfia, não é? Sou só eu? Você desconfia de como ele ganhou dinheiro? Também, né? Não, Também. entendi. É assim, ó. Primeiro que o ditado tem que ser interpretado direito. Quando Ah, Jesus falou, é mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha camelo. Isso. do que um rico entrar no reino do céu. O camelo foi mal traduzido, porque camelo, na linguagem hebraica, é linha. Ah, Era a linha do pelo do camelo. Eles costuravam com pelo de camelo. Então é a linha passar pelo vão da agulha do que um rico entrar no reino do céu. É assim, o rico é simples, porque a prova mais difícil que a gente tem na Terra é quando a gente vem cheio de dinheiro. hum, Quando a gente como vem que é isso? sem necessidades. Eu, por exemplo, queria ser pobre um dia só na minha vida, porque todo dia enche o saco. Mas, veja só, qual é a felicidade não é desse mundo, mas quando que a gente adquire um pouquinho de felicidade? Quando a gente consegue comer uma comida diferente, quando a gente consegue sair com aquele parente que a gente tanto ama. Tudo isso envolve dinheiro. Quando eu consigo comprar aquele vestido que eu queria tanto e hoje eu consegui comprar, o carro que eu queria, eu consegui comprar. Então, a felicidade daquele que luta para ter a aquisição do patrimônio é muito maior do que aquele que pode dispor do dinheiro para comprar daquilo a hora que ele quiser. Ele pode sair com quem ele quiser. Ele pode ir viajar para onde ele quiser. Em que esse cara acha alegria? Esse cara começa a desconfiar que as pessoas que estão ao redor dele não estão porque gostam dele. Estão porque querem o dinheiro dele. Eu sei que as pessoas que estão ao meu redor gostam de mim porque não tem o que tirar de mim. Então, só podem gostar. Agora, se eu tenho uma roda, um monte de amigos e sou rico, tem um amigo meu que diz o seguinte: ser muito rico é igual namorar, é igual casar com mulher que você conheceu traindo o marido. Você nunca vai ficar sossegado. Você conheceu ela traindo o marido. Então, já sabe, pode acontecer com você. E com dinheiro é isso, gente. Porque a materialidade fica tão viva e presente na vida do cara que ele fala: será que é interesse ou será que é amizade mesmo? Será que eu vou comprar a Maserati ou a Lamborghini, mas porque eu quero aparecer e eu sou rico e eu sou. Que sentido tem essa vida? Ô, Fernando, posso fazer um Sim, comentário em relação a essa parábola da claro. César? Minha mãe trabalha com a senhora, né? Ela já é idosa.
E ela é da Universal, da Igreja Universal. Aí isso já tem alguns anos, né? Eu ainda morava com minha mãe na época. Ela queria, porque queria que eu fosse num culto, que ela acho que ia virar, não sei as palavras, acho que era ovelha, alguma coisa assim, que eu fosse tipo madrinha, algo assim, né? Não lembro agora como foi a situação. Ela ia ser E aí, batizada? era que fosse algum, sei lá, mudar de cargo, aí ela queria que eu fosse, né, representando tal. Aí eu fui, né? Enfim, sem, né? Desbloqueada, como diz. Só que aí chegando lá, o discurso do pastor me incomodou muito, a pregação, né, que eles chamam, porque quando ele começou a pedir o dízimo, e aí eu até falava assim, o pessoal contam várias histórias dessa questão, né, da Igreja Universal, de bater meta, de pensar, né, no dinheiro, enfim, pessoas às vezes é que não tem nem tanto recurso, e só que aí eu falei, nossa, gente, eu não vi de ninguém, não, eu ouvi dele falando, por exemplo, que a pessoa que desse R$ 10 teria uma bênção. Se eu desse 100, minha bênção ia ser 10 vezes mais para Deus, né? Porque uma tá dando 10. Aí aquilo eu fiquei tão chocada, só que em respeito a ela, né? Fiquei até o final. E aí, coisas absurdas. Aí depois ele falou assim: ah, você pode estar mentindo aqui para mim, mas Deus tá vendo que você tá com dinheiro aí no bolso. Aí, quando chegou, aí passou, né, um tempo, aí eu falei com ela, falei, titia, chamada de titia, não, titia, na Bíblia não fala, numa parábola, que Deus, né, fala que dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, e Deus não quer dinheiro. Aí ela ficou um pouco, né, chateada, zangada, mas aí eu lembrei dessa passagem. Porque eles na igreja, né, sempre voltando tudo pro dinheiro. Eu falei, nossa, se eu der R$ 10, vou ter uma bênção. Se o meu for 100, a bênção vai ser 100 vezes, mas se eu desse 1.000, enfim. Era proporcional, né, ao quanto que eu pagasse lá para a igreja. Eu falei, gente, não é isso que está na Bíblia. A sua graça é proporcional à sua contribuição. É, exato. Eu, nossa, meu Deus. Enfim, mas era isso. Só que eu depois eu conto. Mas é isso. Ficou mais ou menos claro, Su? Então, a vida do cara passa a ser tão dominada pela materialidade que ele não tem mais sentido a vida. Ele tem tudo a hora que ele quer, sai com o que ele quer, a hora que ele quer, lancha, o velho da lancha, as meninas tudo 18, 19 anos, ou ele vai beber o que ele quiser, ele vai comer o que ele quiser, onde ele quiser, na Alemanha, na França. Qual o sentido É, da vida desse cara? é. Deixa eu contar um caso que me lembrou, isso realmente aconteceu comigo. É, eu conheci um cara, ele era mais velho. E sabe aquela pessoa que o santo bate, né? De primeira, assim? E a gente fez amizade e eu percebi que ele era mais velho, né? Na época eu acho que eu tinha 30, podia ser meu pai, ele tinha 60. E a gente gostava muito de conversar, né? Eu tinha um restaurante, ele ia sempre lá para conversar. Todo dia no mesmo horário ele chegava lá e aí eu, né, já percebia que aquilo era carência. Então todo dia no mesmo horário ele tinha o hábito de ir lá para querer conversar, porque ele sabia que era o horário que ainda não tinha chegado ninguém, então ele podia ter minha atenção. E aí começamos a fazer amizade, né? Ele desabafava muito comigo e eu não conhecia nada sobre ele. Até que um dia ele falou assim, Carol, não, mentira. Aí eu vi ele indo para uma festa cheio de gente, assim, cheio de mulher, né? Tudo mais nova. Eu olhei aquilo e achei estranho. Falei assim, gente, que ele é super carente, ele disse que não tinha amigo. E aí eu fiquei sabendo que ele levou todo mundo para uma festa e pagou tudo para todo mundo. Falou que era tudo liberado. Aí eu descobri que ele tinha muito dinheiro. E aí ele chegou lá no restaurante um dia e falou assim: ah, eu queria te fazer um convite para mim e na minha sócia, e para minha sócia na época. Eu gosto muito de vocês, eu queria presentear vocês, eu queria chamar para vocês para andar de helicóptero. E aí eu falei, nossa, então realmente ele tem muito dinheiro, né? Tem um helicóptero. E aí a gente foi, fez o passeio e tudo mais. E aí, depois disso, ele foi e começou a mostrar. Acho que ele criou coragem, né, para poder ir falando das outras coisas. Aí eu descobri que ele tinha uma lancha, que ele tinha um iate, que ele tinha um não sei o quê. Eu devia até ter uma nave espacial, né? De tanta coisa que ele tinha. E aí ele levou a gente para um sítio, para o sítio dele. E aí eu cheguei no sítio, gente, lá parecia a Disneylândia da loucura. Eram umas coisas assim, sabe quando a pessoa tem tanto dinheiro que ela não sabe o que fazer com aquilo?
Então eu olhava para a árvore, tinha uma cadeira de ouro em cima da árvore. Eu olhava para o outro canto, tinha uma manequim pendurada, cheia de cristais, Swarovski, sabe? Ela toda assim, de cabeça para baixo. Então era tanta coisa que não tinha com o que gastar. E esse dia eu vi esse homem chorar igual criança. Por quê? Ele chamou a gente para poder ir lá e ele falou assim: eu vou pegar vocês aí na porta do rio, né? Que era a porta do restaurante, era na porta na beira do rio, e a gente vai lá para o sítio. E quando chegou lá, ele perguntou assim: o que que vocês querem comer? E aí eu falei: eu não estou com fome. E aí ele falou assim: não, mas você pode escolher o que você quiser. E aí começou a abrir o freezer, porque só o freezer dele era maior do que o do meu restaurante inteiro. E cada lagosta, gente, desse tamanho. Cada camarão, polvo, sabe? Tudo que é muito caro, né? Aqui. E aí ele falou, não, mas eu não quero nada, eu tô satisfeita. Ele, mas você não vai beber nada? E aí ele abriu a adega, aquele monte de champanhe, né, de espumante, de vinhos caríssimos, de R$ 5.000 a garrafa. Eu, não, pode ser água mesmo. E aí ele falou assim, mas como assim, você não quer nada? Eu falei, não, eu vim para cá porque eu gosto de conversar com você. A hora que eu falei isso, ele chorou igual criança. Igual criança. Por quê? Ele ganhava as pessoas no interesse, né? Nas coisas materiais. E ali ele tinha o meu carinho, ele tinha o meu afeto, eu gostava, ele era como uma figura, né, paternal para mim que estava morando longe do meu pai, né, já há quase 2 anos. Então, assim, eu gostava realmente de conversar da sabedoria que ele tinha, da experiência. Era o que eu estava buscando, né, na amizade dele. Então, é, ali ele viu que ele não tinha amizade verdadeira. E por isso que ele chorou, né? Porque ganhava tudo com a questão material e que aquilo não preenchia ele de alguma forma. E aí, toda vez que eu vejo essa frase, né? Trate os outros da maneira como você gostaria de ser tratado, eu concordo demais com essa frase. Só que eu mudo ela só um pouquinho. Trate os outros da maneira como o outro gostaria de ser tratado. Porque aí a gente realmente não está sendo egoísta e está olhando para a necessidade do outro, né? Porque nesse caso eu poderia, se ele está me dando isso, né? Eu vou aproveitar, eu poderia receber, porque eu realmente eu não queria. E eu queria realmente mostrar para ele que o afeto não era por questão material, era verdadeiro, né? Então, se nas nossas relações a gente pudesse pensar mais dessa forma, tratar os outros como o outro gostaria de ser tratado, nossas relações seriam muito mais amorosas, porque o outro ia se sentir visto, ia se sentir acolhido, né? E só um exemplo para exemplificar isso. Imagina um casal, e isso acontece demais nos relacionamentos. Imagina qualquer casal. E é aniversário de um da dupla ali. E aí o companheiro está longe, tá? Um dos companheiros está longe, vai passar esse aniversário, né, à distância. Mas poderia fazer um esforço para poder passar perto. E aí ele pensa assim, poxa, não vou conseguir estar perto da pessoa no aniversário, eu sei que é importante para ela, eu já sei. Vou comprar um carro, um carrão, vou colocar aquele laço de fita em cima, cheio de balão esvoaçante assim, ó. E aí vou deixar lá na porta de surpresa para a pessoa. E aí todo mundo pensa assim, né? Nossa, mas claro, quem que não vai gostar desse presente? E aí a pessoa, quando ela abre a porta da garagem, tá lá aquele cartão com aquele laço de fita, com aquela coisa toda fantasiosa. Ela fala, ah, que legal. Aí o outro, ai, mas você não gostou do presente? Todo mundo iria gostar. Eu gostaria demais de ganhar um presente desse. Falar assim, né, muito obrigada, mas eu preferia a sua presença. Eu preferia que você tivesse pegado um voo e tivesse vindo ficar aqui comigo. Nem que fosse só por essa noite. E depois voltava para o seu compromisso. Então, isso exemplifica muito olhar para a necessidade do outro para a gente realmente dar e receber amor, né? Então, fica a dica. Muito bom. A não ser que o rico saiba. Gratidão, Carol. A não Gratidão aí ser. que você traz. Desculpa, Fernando. Não, desculpa eu.
Não, é assim, é porque é tão importante, tão sutil isso que Carol traz, que realmente é gratidão, né? Porque é a dificuldade que a gente ainda tem de olhar para o outro, para a necessidade do outro. E geralmente as pessoas que têm mais um pouco de condições, né? Às vezes têm a dificuldade de olhar para esse todo mesmo, né? E às vezes fica muito no pessoal. Então, e como é importante ver, sentir, né? Ampliar esse Exato, olhar. exato, exato. Então, é isso que eu ia falar. A não ser que aquele cara que tem um monte de dinheiro entenda que ele administra aquilo e nada daquilo é dele. Então, ele divida, ele partilhe. Mas uma vez que. E esse é o grande teste, porque quando eles te dão um monte de dinheiro, normalmente a pessoa fica enebriada pelo dinheiro e fala: não, é meu, tudo meu. E aí perde a encarnação. Vamos encerrar, gente? Vamos. E aí eu vou contar uma piadinha para vocês. Irmão Jesus, mais uma vez estivemos reunidos em teu nome, agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, aos nossos mentores, nós agradecemos e pedimos que continuem na árdua tarefa de nos orientar, nos intuir, nos instruir, nos ensinar, nos direcionar e nos proteger. Aos espíritos de luz, agradecemos pelo tempo e dedicação desse horário de reflexão e estudo. Pedimos que fluidifiquem a água para que, ao bebermos, nos livremos dos nossos males físicos e espirituais e nos concedam a bênção divina do passe, nessa transição mágica de energia, onde cada participante visualiza um ser de luz à sua frente, que irradia uma luz branca perolada para o topo da sua cabeça, chácara coronária. Essa luz vai tomando o nosso corpo, interior do nosso corpo, expulsando toda e qualquer energia contida no nosso corpo, empurrando essa energia para os pés e dos pés para a terra. Essa energia branca domina todo o nosso corpo, da cabeça aos pés, envolve cada órgão do nosso corpo e passa a exalar, se expandindo pelo ambiente, atingindo nossa casa, nossos pets, nossos familiares, nossos carros, nossos ambientes de trabalho, nossos amigos, nossos inimigos e todos aqueles que tanto necessitam dessa fonte de energia divina no orbe terrestre, homens ou animais, encarnados ou desencarnados. E essa transmutação de energia causa um brilho no orbe terrestre que se expande pelo universo e passa a atingir outros astros, outros planetas. E nessa recepção de energia, Pai, nessa vibração de energia, eu peço a vibração de acolhimento, orientação e cuidado a Daniel Campos, recém-desencarnado, que a família seja consolada e acolhida, e a vibração de cura para Maria Clara Isidoro e Jacira Marques Rocha, se encontram acamadas com enfermidades. Senhor, agradecemos por tudo que temos, pelo que tivemos, pelo que ainda teremos. Em tuas mãos entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento da tua palavra. Seja feita a tua vontade. Assim seja. Graças a Deus. Gente, quem for ver amanhã, no laboratório até amanhã, se não, até terça que vem, podem beber a água. Fiquem todos com Deus e sempre na mais alta vibração. Beijo!